O Flamengo apresentou um projeto de estádio para 300 mil pessoas. Mas que efetivamente deu um jeito na questão financeira, tanto que hoje o budget, o orçamento do Flamengo é absurdo, contratando jogadores do porte do De La Cruz, que era pretendido na Europa, trazendo o Vinha, por exemplo, não é? Fazendo coisas incríveis. E aí, Dedê, tem jeito. Se você for bem administrado, se o clube for bem organizado, com as pessoas certas... O Fluminense ele tem que levantar as mãos pro alto e agradecer o resultado que ele teve, porque era para ter tomado um 5 do Flamengo. O Flamengo jogou bem, moeu, né? moeu o Fluminense. As duas sacodes do Flamengo. O Flamengo tem jogado hoje o melhor futebol no Brasil. Pois é. Com o time. Não, mas é avassalador? Não, assim, sábado foi. Imprensa paulista assustada com o poder financeiro do Flamengo após o Mengão anunciar que irá fazer proposta para adquirir terreno em que irá construir o seu estádio próprio. Também trouxe aqui a Renata Fandino soltando um verbo elogiando muito o Flamengo. Gravaram que o Flamengo deve ser considerado como exemplo para todos os clubes do Brasil. E também tem os antes aí ainda repercutindo a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever aqui no canal, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Agora tem um detalhe, Pegar o Everton. mesmo modelo e adotar. É que assim, por exemplo, aqui até o Sgarbi falou sobre isso essa semana, da questão do Eduardo Bandeiras de Mello, ex-presidente do Flamengo, que era achincalhado pela torcida pela falta de títulos de competitividade, mas que efetivamente deu um jeito na questão financeira, tanto que hoje o budget, o orçamento do Flamengo é absurdo, contratando jogadores do porte do De La Cruz, que era pretendido na Europa, trazendo o Vinha, por exemplo, não é? Fazendo coisas incríveis. E aí, Dedê, tem jeito. Se você for bem administrado, se o clube for bem organizado, com as pessoas certas, não é em um mês que o Augusto Melo vai resolver, mas ele tem que parar, respirar e pensar que na gestão dele muitas coisas ainda vão acontecer pro lado ruim e ele precisa ordenar a casa. Tem razão, Loirão. E eu acho que a transparência é o caminho. Eu acho que ele já se equivocou, o Sgarbi falou aqui. A gente tem falado muito dessa semana do equívoco das palavras, né? Quando ele assumiu o Corinthians. A gente tem esses exemplos, são 2 exemplos, o do Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve a queda para a Série B, sofreu para poder voltar, e aí entra o Ronaldo na história e as coisas a engrenagem começa a funcionar. O Flamengo não teve essa queda para a Série B, teve um presidente que teve costas largas para assumir uma responsabilidade, e hoje a gente vê o Flamengo dessa forma, e o caminho do Corinthians está muito mais próximo de ser um caminho igual ao do Cruzeiro, de queda, voltar para a Série B, do que propriamente passar mais ou menos o que passou o Flamengo. Porque aqui a cobrança é muito grande do torcedor. Não, e o Duílio disse que ele gostaria de ser lembrado como o cara que deixou a gestão, as finanças organizadas. Acho que ele não conseguiu, não. Voltamos. Por falar em campeonato nacional, é o pior momento do Fernando Diniz no Fluminense, mano? Eu acho que sim. O time do Fluminense não lembra em nada o time que foi campeão da Libertadores ano passado. Por que será? Então, eu acho que é a idade também, Kleber, porque, cara... Do Fernando Diniz? Não, do elenco do Fluminense. Ele é mais jovem que os 6 ali. Pois é. Mas se a gente parar pra pensar, cara, o Fluminense ele tem que levantar as mãos pro alto e agradecer o resultado que ele teve, porque era pra ter tomado um 5 do Flamengo. O Flamengo jogou bem, moeu, moeu o Fluminense. As duas coisas. O Flamengo jogou demais de novo e não deixou o adversário jogar, e o Fluminense não jogou nada. Não tem uma chance o Fluminense o jogo inteiro. E sentiu muita falta do André também. Também, mas mesmo assim, achei que... eu acho que não ia mudar nada muito. Sacode do Flamengo. O Flamengo tem jogado hoje o melhor futebol no Brasil. Pois eu às vezes eu ouço essa análise, às vezes eu fico falando, pô, será que eu tô vendo errado? O Flamengo tá jogando o melhor futebol do Brasil? Porque eu vi assim o jogo com alguma atenção. Por exemplo, a Arrascaeta, de novo de uma movimentação espetacular. É muito bom, né? Cai para os lados. O De La Cruz, ídolo do Cicinho, mostrando que é um jogador impressionante, muito interessante, um cara de dinâmica, de velocidade. Pô, o Flamengo jogando como um segundo homem de meio de campo. O Pulgar, que eu sempre tive lá minhas dúvidas, fazendo um bom trabalho também. O Cebolinha tá jogando bem. Pedro faz gol pra cacete. Então, assim, acho que é um time que tá entrando naquilo que um de vocês falou de sistema tático do Tite. O Tite é um cara daquele sistema tático. Não tem nada de um Flamengo avassalador. Prioridade não levar equilibrado. Gol. Prioridade não levar gol. E não levou. Ele estava sofrendo muito ano passado, né? E com o time... Não, mas é avassalador? Não, assim, sábado foi. Foi. Outros jogos têm melhorado. É que assim, por exemplo, você pega outros times... O Internacional tá legal,
né? O Inter está com um potencial legal, mas ainda varia. O Palmeiras está muito bem, foi o melhor time, mas o Palmeiras veio numa sequência de 4 atuações discutíveis. Está ganhando, quem vai muito bem, é muito forte, mas assim, é claro que também a gente está comparando campeonatos que não são iguais mesmo, né? São adversários diferentes, a comparação acaba sendo mais odiosa. Mas esse jogo aí é um jogo grande. Esse é o jogo grande, acabou de ganhar uma Recopa Sul-Americana, tem todo esse astral, é um Fla-Flu, 40 minutos antes do nada. Eu tô falando do Flamengo, do que eu tenho visto nos últimos jogos e do potencial enorme que tem, ainda mais com o Tite. Depois de um 23 pavoroso no Flamengo, eu não consigo achar outro termo sem ser pavoroso no Flamengo por tudo que não rolou. 24, o Flamengo chega para tentar ganhar tudo. Se vai ganhar outra coisa, só o Cicinho sabe. Mas que tem potencial, tem. O gol do Everton Cebolinha, numa bola do Pulgar, e o segundo gol foi do Pedro, né? Foi. Os 2-0. Por exemplo, assim, eu tô surpreso pelo tanto que o Cebolinha cresceu na mão do Tite. Verdade. É que eu achava que o Cebolinha não ia ser o Cebolinha do Grêmio no Flamengo. E hoje você pode dizer que ele é um Cebolinha parecido. Assim, como poder de decisão, como opção de jogo, que hoje ninguém fica reclamando que o Bruno Henrique está no banco. Não mesmo. Né? E essa troca também que aconteceu, né? Porque antigamente o ataque titular era o Bruno Henrique e o Gabriel. Hoje o ataque titular é Cebolinha e Pedro. Pois é, eu ouvi, acho que foi o Bernardo Ramos, que é um colega nosso. Sim, grande Bernardo. No Band de Esportes, falando alguma coisa que, assim, que teve um determinado momento que o Flamengo tinha em campo 2 jogadores daquele time. De 19. Eram o Arrascaeta e eu não lembro quem era o outro. Gerson, talvez. Quem? Gerson. O Gerson não estava jogando, né? Ah, não, agora de sábado. É. Ô, Cleber, Acho que tem uma situação que... Acho que quando o Bruno Henrique entrou. Quando o Bruno Henrique entrou, ele falou, pô, agora tem 2 caras daquele time. Não tem mais ninguém. Tem uma situação que pouco comentada, mas vale a pena falar. É o Tite, o pacote Tite é muito grande. A comissão Tite é impressionante. Né? Então, agrega muito no dia a dia. Os caras ali, vestiário, a cobrança no treinamento. Blindar às vezes, o vestiário também. Vestiário blindado, às vezes um trabalho diferenciado com um ou outro da comissão. E daí tem um nível de exigência muito grande e ele fica caminhando. Isso é o grande diferencial do Tite de sua comissão. E acho que assim, isso hoje, esse momento, eu fecho muito com o que o Mauro está dizendo, assim. Primeira coisa, não dá para comparar o desempenho do Palmeiras no Campeonato Paulista com o desempenho do Flamengo no Campeonato Carioca. Segundo, é muito pouco provável que você pegue o que esses times estão fazendo nesse instante da temporada e consiga projetar o que eles farão. E eu não tô. O Flamengo e o Palmeiras, você pode projetar que eles vão brigar em todas as competições, porque eles têm brigado há 5 anos, há 9 anos, há 8 anos, e são times bons, continuam sendo times bons. O Flamengo mudou 9 jogadores em determinado momento ontem dos titulares de 2019 para cá, mas eles continuam sendo bons. Tá lá o Gerson, tá lá o Gabriel, tá lá o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. Agora, independente de quem tá, o time continua sendo bom. A dupla de zaga chegando, muito bom. A dupla de zaga reserva do Flamengo hoje ela é Ortiz e Davi Luiz. O titular hoje acabou de ser convocado. Acabou de ser convocado para a seleção brasileira, e o Léo Pereira, se fosse convocado, também está jogando muito bem o Léo Pereira. E não seria surpresa nenhuma também o Fluminense do Diniz fazer um grande jogo. Essa que tá todo mundo achando que tá morto. O duro é fazer 3. Não, tá um time que não toma gol, né? É isso que a gente vai... 10 jogos não toma gol em partidas oficiais. E o Fluminense oficiais. é um time que também toma gol adoidado, né? Então, mas isso que o Emerson falou do Flamengo, do Tite, é o Tite, é o Kleber Xavier, é o Matheus Bach, é o César Sampaio, é a comissão técnica que foi lá da seleção brasileira até outro dia. Então, claro que o Flamengo vai brigar, que o Flamengo vai... Claro. Pô, precisava ser um acidente enorme. Até porque não deve perder muita gente, diferentemente do Palmeiras, vai perder o Hendrick no meio do ano e, por enquanto, não tem como substituir, não deverá ter mesmo, né? E você vai estar no meio do campeonato. Agora, o Fluminense, é essa questão. O Fluminense pode virar o jogo. O ano passado virou, né? Virou. Era 2-0... Só que a vantagem era do Fluminense, não era? 2-0, se fosse igualzinho, o Fluminense seria campeão. Agora precisa fazer 3 gols no mínimo. E não tomar. Porque se for 4-2, o Fluminense, não adianta. Então ficou uma situação difícil. Mas eu acho complicado para o Fluminense conseguir virar, Kleber, porque o trunfo do Fluminense ano passado, o que era? Jogar com a bola. O Fluminense, ele ditava o ritmo da partida. Ele
impunha velocidade quando ele queria, ele recuava mais quando ele queria, mas ele sempre estava com a bola no pé. O Fluminense contra o Flamengo, ele não conseguiu ter posse de bola. O Flamengo deu uma quebrada. Exato. Então, você fazer o Fluminense correr, com a idade, com a média de idade que os jogadores do Fluminense têm, é prejudicial. O time Ele entrou cansa. com Ganso, com Renato. Foi. Martinelli, Ganso e Renato no meio, né? Não funcionou. Não funcionou. É só que o Fluminense começava desde lá de trás com uma saída de bola com mais qualidade, quando tinha o Nino. Agora você tem o Thiago Santos, o Foi Felipe expulso, Melo, inclusive. que já não tem tanta Agora, qualidade Nossa, o Fluminense não está jogando. Neste momento, o Fluminense... Porque o Fluminense não ganha um clássico desde que ganhou a final do Flamengo lá. Isso. 12 clássicos sem ganhar. Beleza, são números. Mas assim, o Fluminense, neste momento, perdeu do Flamengo, perdeu do Botafogo e perdeu de novo do Flamengo, não é isso? Nessa sequência. Agora, teve um momento do jogo ontem, no começo do segundo tempo, que o Fluminense ficou muito mais perto do empate do que o Flamengo do segundo gol. O Fluminense conseguiu arrumar. Aí o Thiago foi expulso. Na hora que o Thiago foi expulso, Foi pro saco. e foi tomar um gol aos 40 e tantos do segundo Foi tempo. também. Mas é o que falou, mano, 2-0 acabou sendo ótimo, porque podia ser muito pior pro Pela Fluminense. soma do jogo. Foi o jogo. Agora, o Fluminense vira? Olha, podemos achar que o Flamengo já é finalista. O Fluminense é o Fluminense, tem que respeitar o trabalho Jogou mais do no Diniz. Flamengo ou no Fluminense? Jogou mais bola? Eu joguei mais... Qualidade, bola. qualidade. Qualidade? É. Eu joguei nos dois, igual. Não, não foi. Não, o que você acha? Eu ia continuar a Eu acho que pesquisa. no Fluminense você jogou mais. É. Eu ia continuar a pesquisa, mas Foi mais gostei. decisivo, inclusive, depois do título de 2010 contra o Guarani, né? eu Depois gostei dessa mais do- lição de humildade, Mas nunca, que zero, esquece. Mas nunca vai ouvir isso aqui. Nunca, sem chance. Quem jogou mais, eu ou Cicinha? Aí é uma pergunta que... Não, aí todo mundo sabe. Não, é uma ofensa. absurdamente. Me sinto ofendido. Você ou o Mbappé? Pô, ele só corre, já falei isso aqui 1000 vezes. Não pensa. Nem Vasco ou Nova nem o Iguaçu? Cícero diria. Então, o Vasco muito mais história, muito mais time, inclusive, mais o futebol apresentado hoje, vou repetir o que eu falei semana passada, Nova Iguaçu. Qual que você acha que vai ser a final, mano? Cara, o Vasco contra o Água Santa, ele jogou 25 minutos. Domingo não jogou quase nada, né? Eu ainda acho que é Vasco e Flamengo, mas eu perdi a minha confiança no Vasco, tá? Mas é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo? Vascão. Vasco e Flamengo. É, o Vasco não joga 2 jogos seguidos mal assim, não. Flamengo e Nova Ele Iguaçu. acabou de O jogar. Água Santa quase perdeu. Nova Iguaçu Não quase joga perdeu 3 jogos, também. vai. Então fala 3. Eu vou ficar do seu lado hoje, os caras estão muito malvados com Cara, você. Não é possível. eu sou, além de ser realista, eu sou otimista. Não, os caras- Olha o Paiê lá, ó. Pô, os caras só Paiê, estão quebrando lindo. Aí é bonito ele ver jogar. O pai falou palavrão, né? Você viu? É, os caras... Falando bem palavrão, Os né? caras estão quebrando você. E aí, Galera, vimos aí que essa vitória do Flamengo em cima do Fluminense no primeiro jogo da semifinal já tá repercutindo bastante. Mas aí, quero saber o seu palpite. Qual será a final do Campeonato Carioca? Flamengo e Vasco? Deixe seu palpite aqui abaixo e bora conferir aí a imprensa paulista falando do Flamengo e da compra do terreno para a construção do seu estádio próprio. O Flamengo apresentou um projeto de estádio para 300 mil pessoas. Apresentou, Na não, Rua do 300 Gasômetro. não tem um projeto de estádio ainda, mas tem um projeto para a aquisição do terreno do gasômetro. 100 mil pessoas o estádio, né? Não tem o projeto ainda. Não Apresentou existe pra quem e para a com- Caixa Econômica Federal, para o presidente da Caixa, Carlos Vieira, notícia trazida em primeira mão pelo companheiro Lauro Jardim, do jornal Aí ele Globo. apresenta e fala assim, mas Caixa, vocês querem comprar um estádio? Não, Isso? para uma possibilidade de negociação de 250 milhões de reais pelo terreno. Tá? Ah, para comprar o terreno. Para comprar o terreno do gasômetro. É que Vai fica numa ser- região é esse central lugar aí. ali do Rio de Janeiro. Não, não é esse. Não é esse. Fica numa região central ali do Rio de Janeiro. É um terreno que valia mais anteriormente, mas está contaminado. Tem que ser descontaminado esse terreno. Já foi avaliado em 400 milhões de reais. Hoje está na casa de 250 milhões. Tenho a impressão que a Vila Belmiro deve estar num terreno contaminado, viu? Porque 3 anos aquele futebolzinho lá, velho. No Canindé foi construído em cima de um Então é melhor cemitério indígena. descontaminar. Então é melhor descontaminar. E... Esse é o projetinho? É o projetinho. Não, esse é o projeto. Esse é o uma projeto. simulação. Aquilo amarelo ali em cima, bege, sei lá que cor é Amarelo. aquela, Amarelo. é o Terminal Gentileza, que foi inaugurado, tá? Do BRT, de trem. de ônibus, não, de BRT e trem, tá? Mas se o então, Flamengo aqui- perder, não deixa de ser gentileza ali, né? Vai ser o terminal do mal do Natureza, né? Então aquilo dá uma valorizada no terreno, né? E a prefeitura conta, embora a prefeitura não tenha nada a ver com essa negociação,
com a aquisição pelo Flamengo, até para valorizar essa área aí. Mas é uma coisa que vai demorar muito tempo ainda. Não existe isso aí que a gente está colocando. É um primeiro passo que seria uma proposta inicial, de compra do terreno. Inicial. Tá. É uma reunião auspiciosa com o presidente da Caixa Econômica Federal, lembrando que esse terreno pertence ao fundo de investimento da Caixa. Essa seria a ideia do estádio aí. Mas isso não é um projeto de estádio, isso é uma simulação. Só uma ideia, tá? Não é um projeto de estádio isso aí. Onde fica essa região aí? Na região central, que sabe. Ali no centro, ali. A região ali do lado da rodoviária. Do lado da rodoviária. Bom. Do lado da rodoviária. Perto da rodoviária, perto do Porto Maravilha. Daria para chegar pela... VLT. Tem trem ali, né? Tem o trem, tem o Leopoldina. Fique atento a isso, porque quando esse estádio ficar pronto, não dá mais para cortar por ali para ir para Itaquera. Isso vai atrapalhar muito o trânsito. Não, mas você pode ir pro terminal Gentileza. Pode ser, pega o BRT, somente. Gentileza? Pega no contrafluxo. Mas não adianta. Eu sou favorável à construção do estádio pelo Flamengo. Sou. Eu também sou. Terminante. Aí uma pergunta, o Flamengo ficaria pro Fluminense, né? O Maracanã? Que é a última... o Maracanã... Ou pro Vasco. Ou pro Vasco. Se bem que o Vasco tá com o projeto dele. Então. Não, mas o Vasco tá quer entrar na licitação com a W Torre. Para fazer o estádio. Para adquirir a concessão do Maracanã. Porque o Maracanã tem que ficar para alguém, gente. Não dá para ter um estádio daquele lá sem ninguém jogar, né? Acho interessante que a W Torre quer todos os projetos e não paga o Palmeiras. Você está reclamando de novo. Vai ser campeão do mundo. Aí, no final. Vai ser campeão do mundo, o que ele vai falar? Mas a Leila é ruim. A W Torre Olha aqui, não é plantão, mas é uma notícia que o Quesada me mostra aqui, tratando de rapaziada, será que o sonho de muitos flamenguistas será finalmente realizado? O Flamengo vai ter o seu estádio próprio. Não é de hoje que o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, vem correndo atrás de comprar esse terreno. E agora o Flamengo fez proposta à Caixa para comprar o terreno e começar a construção do seu estádio próprio. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E também eu quero saber o que vocês acharam da declaração da Renata Fã, em que o Flamengo tem que ser considerado como exemplo para os outros clubes do Brasil. Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Também aproveite e passe aqui abaixo nos comentários e deixe seu palpite. Qual será a final do Carioca? Vimos aí que a imprensa paulista tá repercutindo bastante essa vitória do Mengão. O Flamengo do Tite tá dando o que falar. E sinceramente eu já tô ficando iludido, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. E também, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui abaixo. Ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Já deixou seu like, também se inscreveu aqui abaixo. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!